Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos falar sobre a nova ordem que está sendo estabelecida em nível planetário, principalmente depois que o presidente Trump assumiu novamente a Casa Branca e veio ali com a faca nos dentes e sangue nos olhos, disposto a fazer um governo realmente reformador, mudando principalmente a geopolítica mundial. E tem muita gente assustada, muita gente de queixo caído com as coisas que ele está fazendo, se perguntando por que está fazendo tudo isso. Então aqui nós vamos fazer uma discussão em torno dessas mudanças que são de nível mundial, mas que respingam aqui no Brasil, na nossa vidinha cotidiana de brasileiro também. Uma das coisas que está deixando as pessoas impressionadas é uma suposta aliança que vai ser feita entre Estados Unidos e Rússia. Como assim? São arqui-inimigos lá desde a Guerra Fria? Pois é. Mas vamos lembrar que é o seguinte, que lá na década de 1970, os Estados Unidos fizeram uma parceria com a China, que era um país comunista, um comunismo radical naquela época, e as pessoas também ficaram impressionadas. Como que um país capitalista vai fazer uma aliança com um país comunista radical, no caso a China? Bom, na época se explicava isso porque o governo americano temia que União Soviética e China se unissem e formassem um bloco ali realmente que faria sombra para os Estados Unidos, preocupante para a geopolítica mundial. Passados mais de 50 anos, agora a situação se inverteu. Os Estados Unidos estão preocupados com uma aliança China-Rússia, que esse bloco China-Rússia pode realmente desestabilizar a geopolítica e colocar os americanos aí nas cordas. Então, qual que é a ideia pragmática, né? Vamos nos aliar aos russos para evitar uma aliança dos russos com os chineses, visando aí um equilíbrio na geopolítica. Então, é um pragmatismo que já aconteceu no passado, embora deixe algumas pessoas chocadas. É basicamente o que acontece na geopolítica mundial, né? Um jogo contínuo de alianças e disputas internacionais. Então, é claro que nesse contexto aí de aliança entre Estados Unidos e Rússia, obviamente aí a questão da Ucrânia, a Ucrânia vai ser rifada nessa aliança e realmente parece que o governo americano está aí disposto a aceitar a ideia de que a Ucrânia faz parte do quintal russo. Então, o leste europeu já há mais de 200 anos, desde as guerras napoleônicas, é o palco principal das guerras da Europa. Então, houve sempre uma disputa entre os russos e a Europa Ocidental por esta região aí cobiçada, que é o leste europeu. E por muito tempo os russos controlaram a Ucrânia e parece que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar isso como um fato consumado, que a Ucrânia é quintal russo. Nessa hora eu sei que aquelas pessoas que adotam uma visão humanista vão ficar bastante chocadas com isto, com este pragmatismo, com essa falta de humanidade. Afinal de contas, sabemos que a Ucrânia foi invadida, que o povo ucraniano é sofrido, ele é explorado pelos russos de longa data e que eles gostariam de passar aí para o lado ocidental, se unir à União Europeia, se unir à OTAN, mas enfim, parece que isso não é o que vai acontecer em função desta aliança aí entre Estados Unidos e Rússia. Bom, outra ideia que vem à cabeça, né, que provavelmente os Estados Unidos também ligaram ali o painel que a Europa que se lasque, realmente eles que cuidem da sua própria defesa. Por quê? No passado, a defesa da Europa era muito importante para os Estados Unidos, tinha valor geopolítico para deter o avanço da União Soviética, mas atualmente parece que a União Europeia está perdendo relevância, já não desperta tanto interesse dos americanos, tanta necessidade dos americanos de defendê-los. E talvez isso acabe sendo bom para os europeus, de certa forma, porque vai colocá-los de volta aí numa engrenagem de
de protagonismo, onde eles mesmos vão ter que cuidar da sua defesa, gastar dinheiro com isso, né? Os europeus estão aí há décadas já nadando de braçada numa bonança econômica, numa tranquilidade. A situação da sociedade europeia está se deteriorando, talvez, então essa necessidade de voltar aí ao protagonismo geopolítico os coloque de volta aí numa prontidão maior, né? Continuando nessa ideia ainda, falando sobre geopolítica, parece que o Trump tem algumas ideias lá sobre o Oriente Médio, né? Que está deixando as pessoas chocadas realmente, porque é uma ideia fora da curva. Então, para a questão palestina, né, é impressionante, eu que já sou jovem há mais tempo, passei a minha vida toda ouvindo falar sobre a questão Palestina, Israel. Esse assunto está sempre... Fico impressionado como que uma região tão minúscula, tão pequena ali no mapa, causa tanta comoção mundial. E parece que o Trump já decidiu que essa história de dois estados, um estado palestino ou um Israel, não é solução. Realmente parece um delírio imaginar que num minúsculo território você consegue acomodar dois povos que são bastante antagonistas entre si. E parece que a opção dele vai ser por manter um estado, o Estado de Israel, e pelo menos para a faixa de Gaza, a solução é a solução da retroescavadeira. Você pode ficar chocado com essa visão do Trump, de querer passar a retroescavadeira na faixa de Gaza, primeiramente tirar as pessoas que estão morando lá e distribuí-las pelos estados vizinhos, por estados árabes vizinhos, né? E passar a retroescavadeira e reconstruir Gaza num novo urbanismo, com uma nova proposta. É claro que algumas coisas estão embutidas ali, né? Não vai voltar todo mundo, porque Gaza é uma região hiperpovoada, uma densidade absurda lá, então vai ter que ficar uma parte da população em outros países, e com isso, é claro, né, acabar aí com essa ideia dos dois estados. Então, você pode não gostar da solução de Trump, mas você não pode dizer que ele não leu O Príncipe de Maquiavel. Tem lá um capítulo do Príncipe que fala justamente de como tratar territórios ocupados, e parece que o Trump está seguindo a risca. Se ele vai ser bem sucedido, não sabemos, o tempo dirá, né? Outra questão que chama atenção na política americana atual é a questão das taxas. Então, Trump está impondo taxas a outros países, taxas de importação, naquela ideia das taxas recíprocas. Então, se você cobra bastante imposto para o produto americano entrar no seu país, os americanos vão cobrar bastante imposto para você colocar o seu produto aqui nos Estados Unidos, diz ele. Bom, isso aí, essa disputa chama atenção principalmente porque o Trump é um republicano, e os republicanos ao longo do tempo sempre defenderam a globalização, sempre defenderam o livre mercado, taxas de importação e exportação baixas. Então parece estranho. Mas aí existem algumas coisas que precisam ser consideradas. Uma coisa que sempre digo aqui no canal é que a soberania precede a globalização. Então, a globalização é bom, mas a soberania é melhor. Então, você tem que ter o controle da situação. E na última pandemia a gente viu isso acontecer, muitos países aí se estapeando por causa de produtos que eram fabricados exclusivamente lá na China. A China virou a fábrica do mundo e o Trump percebeu o problema que isso representa, que em situações de crise pode faltar produtos essenciais no seu país. E como ele pretende fazer uma disputa aberta com a China, então tem que se precaver. Então tem que reindustrializar certos setores americanos, trazer de volta as indústrias para seu país, e com isso ele resolve vários problemas americanos. Um deles é a questão da soberania, de produzir em casa aquelas coisas essenciais que não podem faltar em períodos de crise, de pandemia, de guerra cibernética, seja lá o que for.
também ajuda a revitalizar a economia e resolve um problema interno que ele tem lá, é que com a globalização, com a desindustrialização americana, deixou a descoberto lá uma faixa da população que é eleitora do Trump e que ficou em condição econômica mais precária com essa desindustrialização. Aquele pessoal da base da pirâmide econômica que, trazendo as indústrias de volta, vai ficar mais satisfeito, vai ter ganho de renda. Então a questão aí da soberania ela é prioritária, mesmo que você tenha que gastar um pouco mais de dinheiro com isso. Produzir local às vezes fica mais caro do que importar, mas por questões de soberania é preciso pensar nisso. Aqui no Brasil nós também passamos por uma desindustrialização, somos dependentes do exterior, somos fortes, por exemplo, em agricultura, então teríamos que cuidar muito bem da nossa agricultura, porque nós produzimos alimentos para o mundo, é o que nós sabemos de fazer melhor. A ideia geral da globalização é essa, né? Você fazer aquilo que você sabe fazer melhor, mas a gente precisa recuperar aí alguns setores para ficar mais guarnecido, seguindo o exemplo aí americano, que eles já estão vendo essa importância de não ficar aí dependendo de uma nação específica que pode colocar em risco o país em situações de crise. Então tudo isso aí faz parte de um ajuste periódico das economias. Periodicamente isso acontece. Vamos lembrar lá dos anos 80, do governo do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, da Margaret Thatcher na Inglaterra, em que eles fizeram grandes ajustes na época, né? A Margaret Thatcher fez muitas privatizações no Reino Unido. Então foram governos de ajuste, em que o governo apertou o cinto, cortaram gastos, fizeram administrações austeras, né? São lembrados até hoje por causa disso. E parece que chegamos a um período em que este ajuste precisa ser feito de novo. Periodicamente, um governo austero tem que ir lá botar ordem na casa. Especificamente nos Estados Unidos, as cordas estão bem esticadas. É o que eu sempre digo aqui no canal, né? Há problemas que estão por vir aí são em função das cordas estarem muito esticadas. Governos estão muito endividados, estão com arrecadação muito alta, cobrando muito imposto, estão com muitos benefícios para prover para a sociedade, tem que pagar muito benefício para a sociedade. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Só para ter uma ideia, o endividamento americano é maior que o brasileiro. A dívida pública americana é de 120% do PIB americano. Aqui no Brasil, a nossa dívida pública está em 80% do PIB brasileiro. Então, eles estão numa situação pior em termos de dívida do que nós brasileiros. Então, realmente, eles têm que fazer alguma coisa lá, uns cortes de gastos, tem que botar a casa em ordem. E realmente é o que o Trump está fazendo no começo, com uma ampla auditoria aí no governo. Estão descobrindo desperdício e corrupção para todo lado, são bilhões todo dia que são divulgados aí. Para piorar, eles estão descobrindo que o dinheiro está sendo desperdiçado no exterior, em vez de ficar dentro do país, eles estão gastando dinheiro para fazer projetos inúteis fora do país. Então estão no momento de ajuste, né? Outra coisa que envolve esse ajuste é que parece que os Estados Unidos não estão mais dispostos em ser os xerifes do mundo, né? Aquele país que, quando dá uma encrenca em algum lugar do mundo, manda um exército lá para resolver. Isto fez sentido lá no pós-guerra mundial, época em que os Estados Unidos eram responsáveis por 40% do PIB mundial e com a maior força militar do mundo. Então eles desempenhavam esse país essa função aí de xerife do mundo, de estabilizar, né, as crises planetárias, mas hoje eles já não têm essa representatividade, né? O PIB americano hoje está aí 25% do PIB mundial, não porque eles estão produzindo menos, mas porque o mundo cresceu em volta, então o mundo está ficando mais complexo, maior,
já não tem mais como os Estados Unidos comportarem essa função de xerife do mundo. Então eles estão se livrando desta missão e o que aconteceu ao longo do tempo é que muitos países ficaram na zona de conforto, no comodismo, principalmente os europeus lá. Não, os Estados Unidos cuidam desse problema. Agora os Estados Unidos está entregando, olha, toma que o filho é seu, você quer defender a Europa aí contra os russos, então fortaleçam sua defesa. Isso vai ser bom aí para os europeus, né, porque eles vão recuperar o protagonismo deles, que estão aí numa zona de conforto de muitas décadas. Outras coisas que o governo americano está fazendo, né, combatendo lá o Deep State americano, o Estado profundo, as burocracias, que são aqueles burocratas sem voto, mas que mandam como se não tivessem que prestar contas a ninguém, né? Então realmente o Trump está tentando botar esse pessoal na rua, enquadrar, fazer uma abordagem ali realmente agressiva de combater o Deep State, né? Imaginem aqui no Brasil, né? Nós temos realmente um Estado profundo também. Muita gente que nunca teve um voto na vida manda mais do que os eleitos aqui no Brasil. Precisaríamos também de um combate ao Deep State aqui no Brasil também. Os Estados Unidos está se livrando, aí, saindo de certas organizações globalistas, saiu da Organização Mundial da Saúde, do órgão de direitos humanos da ONU, está se livrando dessas coisas porque ao longo do tempo estes órgãos perderam suas funções originais, nunca conseguiram atender às funções originais para as quais foram criadas, viraram cabides de emprego e ali ninhos de globalistas que ficam usando o dinheiro público para projetos aí de ampliar a globalização, ampliar o esquerdismo, o progressismo pelo mundo afora. Então, a remoção das verbas, a revisão geral desses órgãos globalistas é muito bem-vinda, necessária, estão burocratizados, estão ocupados, sequestrados por progressistas, por globalistas, né? Outra coisa importante que está acontecendo nos Estados Unidos é o combate lá à cultura woke, né, que é o extremismo de esquerda radical americano, que só produziu coisa ruim até agora. Vai entrar para a história como um período negro, um período de radicalismo e de autoritarismo. Está acabando lá com as políticas de inclusão e diversidade, os chamados departamentos DEI americanos. O Trump está extinguindo isso na administração federal, está tirando recursos de universidades que ainda insistem nesses programas, porque, vamos dizer, através de uma fachada de marketing ali, de vamos incluir as minorias na sociedade, vamos dar mais espaço para as mulheres, para os negros, para os LGBT, na verdade tem uma pegadinha por trás disso aí. Quando se implanta uma política de diversidade numa grande empresa, por exemplo, você vai contratar mais mulheres de esquerda, você vai contratar mais negros de esquerda e vai contratar mais LGBT de esquerda. Então você vai criar uma diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, mas vai criar uma uniformidade de pensamento político, ou seja, um sistema gramsciano de ocupação em que você coloca, usa a desculpa da diversidade para transformar toda a sociedade em organizações progressistas e esquerdistas. Então, em resumo, o mundo está em transformação rápida. Fica algumas dicas aí. Visitem a Europa enquanto é tempo, aquelas cidades maravilhosas europeias, porque a coisa lá está em transformação rápida. E vamos ver se com esta chacoalhada aí que os Estados Unidos estão dando, se eles recuperam um pouco o bom senso, saem daquela zona de conforto, daquela crise em que eles estão metidos e restabelecem o protagonismo que eles sempre tiveram aí na geopolítica mundial, né?
A política está voltando à realidade, ao bom senso, a política com os pés no chão. Estamos abandonando aquela sociedade dos ursinhos carinhosos, onde você tem preocupações com assuntos residuais, né? Provavelmente os problemas reais daqui para frente eles vão atropelar os problemas falsos, residuais da sociedade. Vamos parar de falar de linguagem neutra e outras bobagens aí da cultura woke, da cultura dos ursinhos carinhosos. O mundo vai ficar mais austero, mais volátil, como dizem na economia, mas quem é de esquerda e está assistindo a vida, não se preocupe, porque é um processo cíclico, né? Por um tempo, os austeros tomam conta da situação para botar ordem na casa, para enxugar os gastos, mas depois lá na frente os pródigos voltam e ficamos aqui naquele ciclo infinito de troca de austeridade com prodigalidade. Obrigado por assistir. Foi.